Olá, pessoal! Estamos aqui iniciando essa segunda temporada do podcast Sem Reservas. Como de costume, estou com a minha amiga causídica Renata Teixeira. Olá, meu povo! Estamos de volta e já com a nossa primeira convidada. E a gente, antes de apresentar a doutora Ana Paula, queria falar para vocês que nós estamos no Spotify, no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, pode clicar aí no link, se inscreve no canal, aperta aí o sininho, tá? E hoje a gente vai tratar sobre um tema bastante interessante, que é direito digital e LGPD. E como convidada, nós trouxemos a doutora Ana Paula, advogada há mais de 10 anos, né, especialista em direito digital e LGPD, membro também da comissão de LGPD na OAB. E eu gostaria que você falasse melhor sobre você, se apresentasse antes da gente iniciar esse tema. Oi, pessoal. Primeiramente, obrigada pelo convite. Me senti super lisonjeada. Eita, que eu falei tudo errado. É uma honra. É uma honra estar aqui com vocês. Falar um pouquinho de mim. Eu me formei em 2013 na Unifor, tenho 10 anos de formada. Realmente eu fiquei 10 anos advogando, mas a partir de 2018, né, com a vinda dessa legislação, Lei Geral de Proteção de Dados, eu realmente me apaixonei, achei completamente diferente do que a gente via na advocacia diariamente. Essa advocacia que, querendo ou não, às vezes cansa também, é cansativo. Exatamente. A gente ter que ficar o tempo todo com advogados e com juízes e com servidores públicos. Contenciosa, né? Aquela coisa mesmo que você tem que bem ficar... maçante. Bem maçante. E aí, quando eu vi essa área do direito que requer essa parte do compliance... nossa, né, brilhou meus olhos. Então, em 2018 saiu, né, essa lei, a edição dessa lei, em 2019 passou a vigorar. E aí, em 2019 mesmo, eu já passei a atuar nessa legislação. E me sinto, inclusive, assim, uma sortuda, porque no local onde eu trabalhava na época, o próprio presidente da empresa já me chamou para eu aplicar a LGPD na própria empresa. Olha que legal. E essa empresa era um grupo enorme. Era mais ou menos assim de 20 empresas. E ainda é, mas... Não é mais, você não está mais lá. Exatamente. E aí eu fiz a adequação basicamente nesse grupo inteiro. Então, assim, quando me perguntam qual é o seu diferencial, Ana Paula, eu realmente me considero... assim, uma pioneira aqui em Fortaleza, basicamente nessa área da LGPD, mas não da teoria, mas da prática. Porque eu acho que foram poucos realmente que conseguiram atuar de forma tão pioneira. E aí eu acho que a necessidade, né? Ele confiou que você podia entrar na área. Exato. E se debruçar e implantar. Até porque é uma coisa bastante nova, né? E eu acho importante a gente já iniciar falando o que é a LGPD. Quando foi que o Brasil viu essa necessidade de adequação? Porque como passou a vigorar agora em 2018, nem todo mundo ainda atua nessa área. A gente vê aí muitos estudantes, a gente vê algumas questões até em concurso público. Tudo é muito novo. Tem muita gente que nem conhece, né? Exato. Tem gente que fala LGBT, L do que, Ana Paula? LGBTI, que é mais. E como é, Ana Paula, esse negócio? Calma. LGPD. Se não conseguir falar, fala em proteção de dados, que é mais fácil. É porque o L... Né? Então, assim, o que é a LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei veio exatamente para proteger os dados pessoais. Ai, Ana Paula, mas o que são dados pessoais? Todo mundo acha que é muito fácil saber o que é dado pessoal. Mas a gente tem que saber que a legislação trata daquele dado específico que informa, que identifica você ou que possa identificar você. Então, você, uma pessoa física, certo? Pessoa natural. Eu não estou falando de pessoa jurídica. Então, quando me falam, mas a minha empresa, ela trabalha com outras empresas, a tal da B2B, né, que falam às vezes. Na minha empresa, eu só trabalho com outras empresas. Só tem CNPJ aqui dentro da minha empresa. Aí eu pergunto assim, só tem CNPJ? Você não tem um colaborador? Você não tem um trabalhador aí? Por nem trás um do parceiro? CNPJ. Pois é, porque um colaborador dentro da empresa dele, com certeza tem CPF, RG, endereço e... personalidade. Os dados dos próprios sócios. Exatamente.
Então, assim, pode ter certeza que essa lei veio exatamente para proteger os dados pessoais. Basicamente, todas as empresas têm que se adequar. É uma legislação que é obrigatória aqui no Brasil. E aí, como você tinha perguntado, essa legislação ela não é nata, digamos assim, brasileira, porque a gente sabe que o Brasil gosta de copiar as coisas também. Então, ela veio da GDPR, que também é uma legislação europeia. Também um pouco recente, mas que ela foi quase um Ctrl-C, Ctrl-V dessa legislação de fora. São poucas as modificações. São poucas as modificações, mas assim, estava na hora, né? A gente via que precisava disso, porque quantas vezes por dia você recebe ligações aí desenfreadas de contatos que você... Alô, aí desliga na sua cara. Aí, de novo, alô, desliga na sua cara. Então, assim, por que a gente acha que essas ligações são tão constantes? E os presidiários estavam pagando o pato, né? Todo mundo culpava os presidiários. Tem presidiário no meio. A galera, né? Mas se o seu dado foi chegar também no presídio... De onde saiu, né? Então é porque o negócio realmente não foi protegido, Desandou. E eu acho importante a gente também mencionar que essa proteção de dados não se refere somente a dados digitais, mas qualquer tipo de dado. Seja um formulário que você preenche, uma ficha. Então, assim, é errado você imaginar que é somente dados digitais. Com certeza. Com certeza. E é muito importante você falar isso, porque, inclusive, já foi uma questão de concurso, isso. Porque quando eu vou falar para as pessoas, olha, eu faço a adequação em sua empresa, eu faço a adequação à proteção de dados na sua empresa, e a pessoa, vale, e tu é formada em TI, é? Eu falei, não, eu sou do direito. Vai de computador para computador. Pois é, aí a pessoa pergunta, mas você entende de software? Você entende de não sei o que? Aí eu falei, olha, vamos lá, deixa eu explicar. Porque, como você disse, os dados estão por todos os lados. Por todos os lados. Entendeu? Então, assim, você faz um contrato, às vezes você faz um contrato digital. Mas a maioria dos contratos antigamente físicos. Assim, né? Entre aspas, é físico. Olha o tanto de dados pessoais que tem, né? Então, assim, olha, gente, hotel. Um exemplo são as imobiliárias. Você vai fazer um contrato de locação, você faz ali uma ficha para uma análise. E aí você preenche tudo manual. Cheio de dados. Vou dar outros exemplos. Academia. Que você... Pior ainda, você deixa a sua digital. Às vezes também a identificação facial. Você deixa... O que mais? Você também... Seu peso. Então, essa informação... essa informação só se tiver... Pronto, foi legal até você falar isso. Porque assim, ó... Se eu chegar para você e disser, Renata, 20 quilos, aí você vai ficar, 20 quilos? O que é 20 quilos? Mais para menos? Tipo, essa informação tá vazia, essa informação ela não tá ligada a nada, né? E por conta disso ela não tá identificando ninguém. Então, uma informação que não identifica, ela não é dado pessoal, considerado dado pessoal. Mas se eu disser assim, olha, pega a ficha da Renata Objetivo. E coloca... Eu estou só estipulando, tá? Pega a ficha da Renata e coloca ali que ela pesou 68, então ela vai ter que fazer essa ficha aqui. Eu acho que é um pouquinho mais, né? Rapaz, acredito que eu tô precisando voltar para 68, porque eu tô com 72. Acho que tem alguém entre nós. Foi um sinal. Foi um sinal, eu juro. E é porque eu também tô quase nesse peso. Na verdade, eu tô nesse peso. Eu preciso voltar para esse peso, mas eu já tô com 72. Ai, meu Deus do céu, enfim. Então, você percebe que tem o seu nome e tem o seu peso. E minha meta. Que é importante. Então, assim, essas duas informações conectadas, né, são duas informações que vão te identificar. Então, por conta disso, tanto o seu nome como o peso vão estar sendo dados pessoais. Aí. Sim. É bom a gente também diferenciar o tipo de dado. Tem o dado pessoal, né? Tem o dado... Qual é o outro? Os dados sensíveis. Né, que Isso. A gente vê aí que os dados pessoais realmente é o RG, CPF, nome completo, data de nascimento. Os sensíveis, eu acho que talvez até o peso poderia estar aí como dado sensível, não sei. Saúde, né? Mas eu sei que envolve aí a questão de raça, etnia, né, religião.
Isso. Aqueles velhos assuntos que eu brinco, assim, às vezes, aqueles velhos assuntos que eu sempre digo, não vamos conversar sobre esses assuntos. Política, religião, esses daí sempre são dados sensíveis, tá? Quando a gente for conversar sobre questão também de sexualidade, também. Então, assim, tudo que pode gerar um preconceito, um racismo, isso são dados sensíveis, mas se a gente dados for... da saúde. Desculpa só te interrompendo, Paulo, mas se você for parar para pensar, é uma coisa que até, às vezes, até os próprios órgãos do governo se utilizam. Quando você vai fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, você não obrigatoriamente, mas questiona-se a sua sexualidade. né? Sexualidade. A sexualidade, isso. Bom, existem esses, pelo menos o BO, eu não sei, mas existem alguns cadastros que eles colocam como obrigatório e algumas coisas como não obrigatório. Eu já percebi que o próprio BO, não tenho realmente nítido na minha cabeça, mas eu lembro que tem alguns que não são obrigatórios colocar. Exatamente por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, eles já fizeram algumas alterações. Talvez já tenha se adequado. Isso. Mas a gente também tem um dado que é o chamado dado anônimo. Exato, né? Que um grande exemplo é o banco de esperma. Não é isso? Que ali realmente fica no anonimato. Não pode ninguém ter acesso àqueles dados, a não ser o próprio doador, vamos dizer assim. Ele não fica identificado, digamos assim, muito nitidamente. Aqueles CPFs também que a gente encontra em algumas listagens que fica só, por exemplo, 025 XXX 863 XX, né? Isso também é um dado anonimizado do seu CPF, né? O seu CPF ele não está ali completo. Nas transações bancárias, né? Exatamente. Não está ali completo. No Pix, né? Quando você vai fazer um Pix, fica lá só, acho que o início e o final do Inclusive, fazer aqui um parêntese muito importante. É o Pix? Sobre o Pix. Façam Pix, não. Gente, tentem evitar colocar o CPF como Pix. Porque, gente, é uma chave, que é, né, a chave do seu Pix, mas de tão fácil acesso. Você está recebendo ali, né, dinheiro, está feliz da vida. Mas por trás, uma pessoa pode se utilizar de uma, assim, com má fé do seu CPF. Entendeu? Então, assim, é menos. Dizem que o mais indicado é o e-mail, né? O e-mail ou então aquela própria chave aleatória que eles inventam, né? Eu digo o aplicativo, né? Entendeu? Mas se a gente quiser, assim, se debruçar mais, né? Quem são, assim, os agentes da LGPD, né? Dentro desse... Vamos lá. Os agentes da LGPD. Nós temos os controladores e os operadores, certo? Os controladores é quem manda nos dados, digamos assim. Deixa eu colocar quem pode mandar ou quem... eu vou colocar um exemplo que é mais fácil. Deixa eu pensar. Por exemplo, tem uma cooperativa de saúde, certo? Que recebe todos os dados da gente, né? Eu fiz ali um plano de saúde e estou entregando meus dados para eles. Só que, como as cooperativas de saúde têm contratos com médicos, contratos com clínicas, eles, às vezes, vão precisar passar nossos dados, repassar, né? Olha, aquele fulano de tal está querendo agendar, né, para você, e o nome dele, então, é fulano de tal, CPF tal, telefone tal. Tá passando para a clínica. Você concorda que, primeiramente, eu, titular do dado, certo? Que é como se chama. Eu sou titular do meu dado. Estou passando os meus dados para a cooperativa. Eu ia botar o nome da cooperativa, mas não vou fazer propaganda aqui. Então, eu, titular, estou dando os meus dados, porque, afinal de contas, eu contratei. E isso está legal, certo? Legal no sentido de ser legalmente ok. E aí, essa clínica, a partir do momento que eu solicitei, por exemplo, uma marcação, um agendamento, eles passaram os meus dados necessários e limitados para o agendamento. Beleza? Quem é quem nesse triângulo aqui? Eu sou a titular. Quem é o controlador? É a pessoa que pega os meus dados e determina o que vai fazer. Certo?
que aí, no caso, o controlador é o cooperativa, e o operador já é, no caso, a clínica médica. Entendeu? Então, assim, quem detém os nossos dados e vai avaliar o que vai fazer, o que não vai fazer, é o controlador. Que eu botei cooperador e controlador e ficou tudo coisado. E quem recebe os dados e faz o que o controlador determina é o operador. Como o próprio nome já está dizendo, ele vai operar. Mas é engraçado que a gente, como titular, a gente autoriza, assina os termos e condições, digamos assim, ao controlador, né? E ao operador, a gente, às vezes, nem sempre tem essa... Mas você já parou para ver? Mas você já parou para ver se não tem a cláusulazinha? Pois é. Tem os termos. Sim. Provavelmente você também está autorizando esses vínculos de parceria. Até porque você também sabe que a partir do momento que ele colhe os seus dados, tem uma finalidade. Então, você ali está autorizando uma análise. Né? Então, assim, você sabe que o controlador ele vai repassar os seus dados para uma análise, enfim, para que qual seja a finalidade. Então, eu acho que já está ali autorizado por você mesmo, né? Ainda mais contendo a própria cláusula. Bom, pelo menos da última vez que eu vi um contrato de cooperativa de saúde, eu já vi com as cláusulas de LGPD e, de fato, a gente está autorizando. É uma pena que ninguém lê, primeiramente. E, segundamente, que, pelo que eu vi, já tem e realmente, assim, já está tudo autorizado. Dentro dessa questão da explicação de para quê? Eu sempre... É uma coisa que até hoje, por mais que eu tenha um conhecimento mínimo da LGPD, é uma coisa que me incomoda quando eu vou em algum lugar, geralmente farmácia ou supermercado, que a pessoa pede o CPF. Obviamente também que eu sei que tem a questão do valor, da compra, mas às vezes o que eu percebo é que a pessoa que está ali solicitando o dado, ela nem sequer sabe por que ela está solicitando. Então, causa uma desconfiança, né, ao consumidor. Com certeza, com certeza. Existe um limite de dados para serem fornecidos? Olha, por exemplo, numa compra que você vai fazer numa loja, é óbvio que você não está ali obrigado a fornecer. Mas muitas vezes até tá. Por exemplo, na compra de um ingresso. Quando você compra o ingresso a QR Code, você tem que vincular o seu CPF. Sim. Então, assim, em determinados locais, você precisa, sim, fornecer os seus dados. Mas existe um limite? A LGPD não veio para limitar nada. E aí, isso é o que mais, assim, o pessoal acha estranho. O pessoal, meu Deus, a LGPD veio para prejudicar o comércio e vai afundar a economia do Brasil. Não tem nada a ver, gente. Pelo contrário, né? Nada a ver. Veio pelo contrário. Pra proteger. É proteção que a gente está falando aqui. A LGPD ela não veio para obrigar, para não obrigar, enfim, nada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Aquela tua loja, você pode pedir quantos dados você quiser. Agora, saiba que, se você estiver solicitando dados que não são necessários... E houver um vazamento, né? E houver vazamento, vai ter consequências, obviamente, as sanções. E, ao mesmo tempo, se não são necessários, tem que ter autorização. Ou seja, a pessoa só dá se ela quiser. Fica aqui até um alerta, né? Principalmente quem trabalha em escritório, ficar atento ao uso do instrumento de trabalho, como, por exemplo, o notebook. A gente sabe que ali tem muitos dados dos clientes, da empresa, dos sócios, e muita gente usa o notebook profissional para uma finalidade pessoal. A gente vê muita gente logada aí no WhatsApp Web. Então, assim, pode vazar alguma informação. E às vezes até o escritório não passa, não repassa, por mais óbvio que seja, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma coisa que ainda está se instaurando né, na sociedade brasileira. Eu acho que existe aí uma modificação. É necessário que as empresas implementem isso na sua cultura, né? Tem que ter uma orientação, um treinamento com os funcionários, né? Uma observação diante até das penalidades. Exatamente. E acho que é até importante, Ana Paula, de repente a gente mencionar aqui quais são as penalidades, caso a empresa não se adeque à LGPD.
entendeu? Eu vou só fazer também um adendo, antes de falar das penalidades, que você falou uma palavra muito interessante, cultura. Gente, é uma mudança de cultura, sabe? E assim, tudo que a gente muda, tudo que a gente causa estranheza, né? Estranheza. Então, por isso que as empresas, as pessoas, elas estão assim, não quero. Não quero implementar nada. Pra que mudar isso? Pra que mudar aquilo? Tem que assinar isso, tem que autorizar aquilo. Então. Se já existe até uma dificuldade no cumprimento de procedimentos administrativos, imagina uma modificação de cultura, né? Ai, Jesus. Chegou aqui no meu ponto uma pergunta. Tem um ouvinte perguntando se a questão do Google, quando a gente coloca lá uma pergunta no Google, tem um limite de algum filtro que limite essa pergunta, ou a gente pode colocar qualquer coisa? Como emagrecer em 4 quilos em 5 dias? Bom, quanto ao Google, o que eu posso dizer é o seguinte, existe a questão dos cookies, tá? Então, se você realmente já tem liberado todos os cookies e você coloca perguntas muito pessoais, ele vai deixar gravado. E aí o Google, eu tenho certeza que o Google sabe mais da tua vida do que você mesmo. Com certeza, atualmente. Tem o seu histórico inteiro das perguntas, das suas pesquisas, enfim, de informações. O que isso tem a ver, de certa forma, com proteção de dados? Porque eu não estou falando necessariamente de dados aqui, né? Assim, na pergunta para o Google. Mas eu falo de dados pessoais quando eu me refiro ao Google, que é o controlador dos nossos dados, e com certeza ele tem todas as nossas informações. Sim. Entendeu? E eu não sei nem para que ele está dando, para quem. Hã? As pesquisas que eu faço não entram para LGPD? A pesquisa no Google, ele tem que ser também dentro da proteção de dados. O Google passa, né? Bota lá geladeira, né? Chega uma porrada de propagandas. Pronto. Aí isso daí é a questão dos cookies. Por quê? Porque a gente aceitou os cookies daquele determinado site. Entendeu? E eu acho também que como o Google ele faz esse compartilhamento de informações, existem dados que eles podem ser compartilhados. Como, por exemplo, na rede social. Você coloca lá, você expõe uma nota, ou então qualquer coisa, informação que você faz, você está autorizando o compartilhamento. Isso. Principalmente quando o seu perfil ali, de repente, é um perfil público. Exato. É como eu estava falando. Existe a questão dos cookies, que é realmente uma ferramenta da internet, vou falar assim, num linguajar mais fácil, da internet, que faz com que ele detenha os seus interesses, certo? Ele reconheça quais são os seus interesses. O perfil, né? O seu perfil. Se você procurou por geladeira, pode ter certeza que no Instagram, no Facebook, no seu e-mail, vão surgir vários anúncios de geladeira. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, é um sinal divino. Não, é só o cookie. É o cookie. Mas, às vezes, pode não ser o cookie. Por quê? Porque os termos de uso e a política de privacidade do Instagram, pelo menos até pouco tempo, ele escutava, literalmente. Não estou dizendo que escuta tudo que a gente fala, mas escutam palavras-chave. Então, a gente está aqui falando, provavelmente vai aparecer coisas de LGPD para vocês. Quem já falou 30 vezes LGPD. Deixa eu ver aqui o Instagram. Tipo assim, entendeu? E ele escuta mesmo. Eu acho que eles estão começando a captar os sentimentos. Quando a gente está um pouquinho triste, é só autoajuda, já percebeu? Mas eu acho que aí também vai um pouco da sua pesquisa, né? Ou então, às vezes você tá um pouco sentimental, sofrendo ali, e aí você passa um vídeo, de repente você curte, vai olhar os comentários. Aí ali ele já sabe que a sua pesquisa está sendo voltada para aquilo ali. Teoricamente, eu já ia dizer assim, talvez você brigou com a namorada. Ela querendo culpabilizar o Google, né? Quando na verdade ela que está pesquisando aquilo ali. Só que aí eu ia dizer assim, talvez ela brigou com a namorada. Aí eu pensei, né? Mas aí não pode, porque o WhatsApp é criptografado. Então, se foi pelo WhatsApp, pelo amor de Deus, vazou, deu bode aí. De repente ela printou, né? Mandou pra alguém, ninguém sabe, né? Alguém divulgou. Mas assim, inclusive, essas penalidades, né? Voltando aqui um pouquinho. Sim, eu vou voltar pra penalidade. Consideraria que elas são efetivas?
são aplicadas realmente? Primeiramente, quais são as penalidades? É verdade. Quais são as penalidades? A gente sabe que se, de repente, um funcionário ele não está adequado à cultura da empresa e vaza algum dado por querer, de repente pode até haver uma investigação na própria empresa, como a gente vê no compliance. Se ele está usando o telefone da empresa para usar o Tinder, já não acontece. Sim, e também aí tem uma demissão por justa causa, mas em relação à empresa, não digo em relação ao funcionário, mas à empresa não se adequando à LGPD. Quais são as penalidades? Certo. Tem um artigo específico também de penalidades na Lei Geral de Proteção de Dados, cerca de 9, 10 sanções, que aí eles falam muito da questão da multa, né? A multa é um dos principais, digamos assim, que mais é falado. Eu digo isso, mas eu sempre acho bom falar que essa não é a pior das sanções. Não é. E eu vou continuar. Mas, enfim, a multa vai até 2% do faturamento da sua empresa, mas isso daí também é multa por infração, tá? Então, se você teve 5 infrações, pode acumular. Então, 2% do faturamento da empresa, chegando até o limite de 50 milhões. Olha aí, então, valor bastante significativo. Isso. Mas aí eu te digo, não é o pior, né? Como eu estava falando. Por quê? Porque você infringiu a legislação. A ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, também conhecida como Autoridade de Proteção de Dados, ela também pode suspender, certo? A atividade da empresa com relação àqueles dados pessoais. Gente, se aquele... O prejuízo é bem maior, né? Uma empresa que atua diretamente com um banco de dados, sim, certo? E teve uma infração diretamente quanto a esse banco de dados e ela vai ter que suspender, tem suspensão parcial e tem suspensão total, certo? De tempo também. Como é que a empresa ganha? Então, fica até um alerta para as empresas que fazem seleção. Tem empresa que só trabalha com isso, seleção, entrevista. Recrutamento, exatamente. Eu fiz adequação numa empresa de recrutamento de RH e etc. E, nossa senhora, eu nunca vi tanto dado na minha vida. Mas durante esses 10 anos, teve alguma, claramente, né, mantendo os nomes, teve algum caso que você já viu que a empresa teve que realmente passar um bom tempo sem dispor desses dados? Alguma sanção aplicada nesse sentido? Não. Aqui, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela começou a sancionar basicamente em 2023. E a primeira sanção dela foi em 2023. Foi uma advertência e uma multa, certo? Então, assim, continua, mas é muito recente, sim, né? Eles têm vários processos administrativos em aberto e é como se a sanção fosse a decisão final, né? Tem um processo todo administrativo e a decisão final, no caso, é a sanção. Então, eles têm vários processos administrativos em aberto e a gente começou a ter aí as decisões agora em 2023. Aqui em Fortaleza, eu não conheço ainda nenhuma empresa que tenha sido penalizada, infelizmente. Me parece que as empresas estão preferindo se adequar antes mesmo de ter uma penalidade, né? Uma espécie de prevenindo qualquer... o certo, né? A gente atua exatamente na prevenção, né? Erro do empreendedor que pensa que não é prioridade. Porque gestão da empresa, ele pensa em RH, ele pensa em financeiro, ele pensa em várias outras coisas, mas para gerir os dados pessoais, ele não percebe que é tão grave quanto os outros, né? Os demais. Linka, né? Tudo está linkado. Tá tudo linkado. Então, é muito importante. É linkado também à TI, né? Exatamente. E em relação aos escritórios, não sei se você já passou por muitos escritórios tratando sobre LGPD, mas você ainda vê uma necessidade de adequação nos escritórios de advocacia? Eu sinto. Eu vejo que os escritórios de advocacia que são adequados a maioria é porque eles atuam já na adequação. Mas os escritórios de advocacia em si são pouquíssimos, eu acho, assim... Eu posso estar equivocada, obviamente, mas eu considero que há pouquíssimos que estão adequados. O que me parece que talvez não tenha tanto profissional no mercado. Você acredita que tenha?
Ou é aquela coisa que, por ser uma coisa nova, uma questão mais de voltada à proteção, que todo mundo sabe um pouco. E, na verdade, nem todo mundo sabe nada. Eu acho um pouco isso, né? Porque, querendo ou não, tá muito raso ainda o conhecimento sobre isso. A não ser que seja realmente assim, vou estudar para um concurso, vou estudar porque eu achei legal esse tema, mas uma pessoa parar realmente para estudar sobre isso, porque... Acordou e quis. Tô fazendo nada. Tipo, não, sim. Entendeu? Mas, quanto à questão dos profissionais, nós temos muitos advogados, né? Assim, no Brasil. No Brasil. E, assim, eu não posso dizer de forma nenhuma, até pelo tempo da legislação, que o mercado está saturado, certo? Eu acho que tem muito que crescer. Até porque ainda está tendo, assim, de vez em quando, né, ainda surgem mudanças na própria legislação, né, pela autoridade. Então, eu acho que tem muito que crescer. Ainda mais agora com a advocacia 5.0, o digital tomando de conta, né? Então, assim, eu acho que realmente é um ramo que vai crescer. Inteligência artificial, gente, sério. E, assim, a gente está crescendo, mas eu espero, assim, do fundo do meu coração, que cresça na prática, entendeu? Porque é muito fácil a gente colocar na teoria, mas na prática eu sinto ainda falta disso, sabe? De profissional. E qual seria, assim, Ana Paula, um conselho que você daria para o pessoal que quer ingressar nessa área? Pessoal, gente, é o seguinte, Lei Geral de Proteção de Dados é maravilhoso. Eu falo aqui com o maior, né, vocês percebem, eu gosto mesmo de falar, adoro falar, enfim, como é que fala? Eu sou... Suspeita. Eu sou suspeita para falar. Enfim, já fiz vários cursos, mas se você realmente gosta, estude primeiro, né? Saiba o que é LGPD. Nunca fale LGBT para as pessoas. Comece por aí. Não confunda. Não confunda. Comece falando... Eu sempre digo assim, comece conscientizando as pessoas ao seu redor. Que é o que a gente está fazendo aqui. É conscientizar da importância de uma legislação que é necessária para esse país. Não só para esse país, como para o mundo inteiro. Porque a gente, felizmente ou infelizmente, vive no mundo da internet. Sim, cada vez mais. E assim, internet... eu não estou dizendo que, mas Ana Paula, você estava dizendo que dados pessoais não é só coisa de internet, mas é um mundo que é uma evolução muito rápida. Sim. Passa muito rápido. Então, se o teu dado está ali no papel, rapidinho ele vai estar também na internet. E na internet depois vai passar para outro canto e assim vai. O WhatsApp, então, nem se fala. Você manda uma foto, ainda mais essas coisas, né, de foto, de não sei o quê. Agora... Daqui a pouco vai estar já no WhatsApp de... Fake news, né? Tem tudo... Pois essa coisa de fake news. Então, assim, tá em alta. É uma temática atual. É uma temática que tende a haver alterações. Então, assim, se conscientize você mesmo primeiro. Depois conscientize as pessoas que estão ao seu lado. E, aos poucos, você vai gerando mesmo aquela vontade de crescer cada vez mais na carreira. A LGPD, você pode ser... mentor, que no caso você adequar a empresa mesmo à LGPD. Você pode ser o encarregado de dados, que a gente não chegou a falar sobre isso. Como é que funciona, Ana Paula? De repente uma empresa te contrata e você reúne os funcionários, faz uma coleta de dados. Como que isso funciona na prática, de verdade, assim, a atuação do advogado? Pronto, a adequação ela é feita em forma de compliance. Então, ela tem basicamente umas 4 etapas. Eu não vou simplesmente... Não é de jeito nenhum trabalho de advogado, sabe? Então, de jeito nenhum assim, né? Claro que existe a parte de contratos, colocar cláusulas e etc. Sim. Mas eu digo no sentido de contencioso, que não existe. Então, a primeira coisa que eu faço é fazer uma conscientização. Eu preciso juntar todas as pessoas, os colaboradores, para mostrar... Plantar a semente, né? E plantar a semente.
dizer, perguntar, você já, né, sofreu ligações, não sei o quê, bababá, realmente mostrar casos concretos para as pessoas, é mesmo, é mesmo. Orientar de fato os funcionários, né? A gente vê aí que muitos funcionários não sabem nem como funciona, não sabem nem como é a cultura da empresa. Então, se de repente, de nada vale o gestor saber, mas de repente quem faz o operacional não saber como funciona. Com certeza. Ou então o próprio porteiro, né? De repente fornece ali algum dado, a tia da faxina. Então, assim, é muito importante ser implementado na própria empresa. A gente fica falando, aí fica cortando, né, os assuntos, mas eu lembrei de outra coisa. Não, pode. Existe uma associação nacional de proteção de dados, uma coisa assim, de profissionais da proteção de dados. Enfim. Eles fizeram uma cartilha atualmente, acho que é da semana passada, essa cartilha. E aí você falou de porteiro, eu lembrei que as pessoas que lidam com o lixo da empresa também têm que ter cuidado, porque tem muitos dados pessoais no lixo. Até a gente dentro de casa, a gente tem que ter cuidado com os nossos... Às vezes até eu vi alguma matéria que quando a gente recebe uma embalagem de compras feitas na internet, a gente tem que ter todo cuidado de não deixar escapar o endereço, o CPF, alguma coisa do tipo. E às vezes passa. Uma mini propaganda, mas não é querendo coisar, porque eu não ganho nada por cima. Mas se quiser, viu? Shopee, Shein. Mas existe um negocinho que você, tipo, pinta, assim, que ele é específico para proteção de dados, para marcador. Ai, gente, é super útil aquilo ali. Tenham. Vou dar a dica pro meu irmão, que toda semana a Amazon tá chegando lá em casa. Mas é bom falar sobre essa questão do lixo, porque até correspondência que a gente recebe em casa, nome completo, às vezes tem ali algum dado, recebe um cartão de crédito, alguma coisa que você não usa mais o cartão, você tem que cortar, né, o cartão. Exato. A verdade é que vem de tanto lugar que a gente nem sabe. Olha só. E eu acho assim, às vezes, a audácia, inclusive, das pessoas de pedirem os seus próprios dados. Eu fui fazer uma compra, eu estava contratando numa agência um pacote de viagem. E aí o rapaz, como todo pacote de viagem, todo local que você vai passar o cartão, se de repente você não pode se deslocar até o local, né, até o estabelecimento, ele te envia um link para você passar ali os seus dados. Ele disse que não poderia enviar o link, mas eu poderia passar os dados do meu cartão, inclusive aquele código de segurança. Eu jamais. Jamais. Aí uma amiga minha, não, mas ele é de confiança. Rapaz, podia ser o meu pai. Não, brincando, meu pai eu daria. Eu daria, mas assim, a gente que é da área do direito, a gente está sempre muito acostumado a desconfiar. Né? E eu acredito que realmente é o certo. Aquela coisa. Então, assim, como que eu nunca vi a pessoa, estou fazendo uma contratação online e vou fornecer os dados do meu cartão. Esse daí não sabe nem o que é LGBT também. Eu tô chocada que a Ana Paula, depois que se especializou em LGPD, conseguiu namorar depois disso. O rapaz passou muita confiança, viu? Ou então houve um vazamento aí de dados, viu? Ela foi lá, pegou o CPF, queria saber quais foram as perguntas. Eu já sei de tudo dele, você não tem noção. Já fica um alô aí. Olha aí, quem nunca fez essa pesquisa. Reflexão. Não, essa pesquisa de fato aí. Tá lascado. Tá lascado. Mas assim, continuando, a gente... Ele olhou de longe. A gente faz um momento de conscientização na empresa. Aí o segundo momento é exatamente de mapeamento. Eu preciso saber quais os dados pessoais que a empresa lida. Sim. Trata, né, que a gente chama. Então, quais são os dados que está tratando? É uma empresa, uma panificadora. Então, tem uma parte de clientela. Será que faz algum cadastro? Será que tem alguma coisa também de fidelidade? Os colaboradores, o que pega? Quais são os documentos necessários? O do RH, né, que tem ali a parte financeira. Do financeiro, preciso de quê? De CPF, enfim, envolvendo cada setor. O que eles fazem realmente com os dados, né, dos titulares e dos dados pessoais que eles têm. Nisso, eu vou elaborar um relatório, né, o próprio mapeamento também é um relatório, e eu vejo e identifico os riscos que eu vou classificar, né, em baixo, médio e alto. De cada dado desse. Isso. É um controle de riscos, né? Controle de risco. E aí, com esses riscos, eu vou, no caso, apresentar a empresa e vou dizendo, né, as melhorias. Risco, como eu digo, sempre vai ter.
O risco sempre vai ter, mas a gente sempre tem que minimizar os riscos, né? Melhorar o quanto pode. Então, A importância de mapeá-los, né? exatamente. E aí também mais uma importância é o quê? Ele não é estático. Ele não é estático. Hoje você pode estar pedindo o CPF, o RG e o nome de um cliente, e amanhã você está querendo fazer uma promoção, sei lá, um sorteio, que é normal. Hoje em dia também até por Instagram, um sorteio que você tem que colocar o nome, o não sei o que, também dados, entendeu? A idade, né, às vezes. Exato. Então, assim, tem que ter um jurídico ali sempre por perto para dar uma consultoria, dar um suporte para saber o que eu posso, o que eu não posso. Assim, não no sentido de ser proibido, como eu já falei, mas de saber como se portar. Sugestão, né? Como se portar frente àquela situação. E uma curiosidade agora, Ana Paula, tem algum prazo máximo que você, assim, na prática já atestou um prazo para implantar isso numa empresa? Assim, qual foi o máximo de tempo? LGPD, né? Isso. Bom, nesse grupo, como era muito grande, foi mais de um ano. Foi 1 ano e meio, mais ou menos, a 2. Eu tinha algumas pessoas me ajudando, né? Sim. Não estava sozinha. Mas quando eu pego uma empresa, mais ou menos com uns... Depende um pouco do 10 número de colaboradores. colaboradores. Depende do número de colaboradores. Uns 10 colaboradores, para vocês terem ideia, é em torno de 3 meses. É porque eu acho que com certeza é uma das perguntas que os empresários mais fazem, né? O tempo. Eu acho que depende muito da quantidade de colaboradores, do tipo de dado que você vai analisar, né? E também do seu trabalho. Tem gente que tem um pouco mais de expertise, tem gente que já demora um pouco mais. Então, assim, essa coleta, essa análise, acredito que não tenha prazo. Mas você dá ali mais ou menos uma margem. Uma margem, porque eu acredito que se você deixar assim muito a longo prazo, as pessoas têm um receio de contratar. Porque senão a pessoa não fica também assim receosa. E esse trabalho que a Ana Paula está falando é mais um trabalho realmente de compliance, não da atuação do advogado em si. Porque tem compliance que recebendo ali uma tem penalidade, contrato que não tem prazo. Justamente por isso. Isso recebendo ali uma penalidade, de repente apresentar uma defesa. Mas aí é como eu falei, o compliance, eu digo inicialmente o quê? Olha, é mais ou menos uns 3 meses para eu conseguir adequar a sua empresa à LGPD. Mas isso não significa que você não tem que ficar sempre atualizando. Porque é justamente para evitar, disse, né? Exatamente. Tem que estar sempre atualizando. Aí o código de ética, né, e conduta da própria empresa. Isso. De repente já estabelecer aí no código. Para que os funcionários também tenham ciência, né? Façam parte aí de um treinamento e tenham ciência do que devem ou não devem fazer. Nesse grupo grande aí, por exemplo, eu já deixei o pessoal do RH preparado e certo que teve uma admissão, dá essa cartilha aqui para a pessoa. Ou então, ministrem, entendeu? Alguma coisa rápida, mas tem que falar sobre a LGPD. Tem que falar. Além do contrato, obviamente, que já tem também, mas eu também fiz como se fosse uma cartilha também, para eles poderem entender. Tem uma noção mínima, uma noção, né? Porque eu não vou estar dentro da empresa o tempo todo, então, já que a empresa não quis. Já quero o ideal, né? Ana Paula, e tem algum curso que você indica para quem quer iniciar agora no mercado? Então, o meu, né? Gente, eu fiz um curso, mas obviamente, claro que existem outros, mas aproveitar aqui, né? Claro. Eu fiz um curso que é Descomplicando LGPD, tá no Hotmart, só colocar Descomplicando LGPD Ana Paula que vai aparecer, com certeza. E aí, se vocês interessarem, esse curso para que é, Ana Paula? É explicando LGPD. Basicamente. Eu não fiz voltado para um público fixo, eu até, assim, realmente, assim, eu só queria ensinar e ter esse momento de conscientização. Em geral, né? Não é voltado para o público. Como se eu fosse estar adequando uma empresa, porque, assim, às vezes as empresas são tão grandes que eu não consigo fazer virtualmente, não, no caso, é pessoalmente. E aí eu aproveito esses cursos que eu faço para eles assistirem e aí aprenderem direitinho, né, o que é a LGPD. Uma apresentação, né, do seu próprio trabalho. E aí eu fiz como um curso, né, que são 6 módulos, explicando, assim, mais ou menos a LGPD. Ele não é demorado, tem em torno de 3 horas no máximo. Olha aí. Cada módulo ou é no total? No total, porque eu fiz, assim,
eu não gosto daquelas coisas que você assiste um módulo e é 40 minutos de coisa. Fica cansativo. É cansativo, então é assim, é rapidinho. É papum, né? Aquela coisa. E, pois é, além desse meu curso, excelente, inclusive. Além desse meu curso, tem alguns cursos que eu fiz. Tem muita pós-graduação hoje em dia, que também está valendo super a pena. Mas de curso mesmo, eita, não sei nem se eu vou lembrar dos nomes. Porque... Gente, aqui só fazendo uma divulgação do trabalho da Ana Paula, quando ela veio para cá, aceitou o nosso convite, ela enviou um material e tem um manualzinho de bolsa, tá? Vocês, de repente, podem entrar em contato com ela, pedir aí esse material, ver como é que ela faz para fornecer. E realmente é muito bom, é bem excelente. O manual de bolsa não tem nesse... Não está dentro desse material lá do curso, né? Não, nem botei. Porque eu fiz... É uma coisa mais pro dia a dia, né? Eu fiz assim que a LGPD saiu, senti necessidade de levar também para as empresas, porque são dois, né? Manual de conscientização e manual inicial, né? Tipo assim. É bem, bem bacana. Pois é, o de conscientização eu levava exatamente no dia que eu fazia a conscientização com eles. Para eles terem também como ver depois e etc. Mas, se quiserem, se né, tiverem interesse, tem o meu Instagram, que é próprio também para LGPD, que é anapaulo.lgpd. Não tem erro. Não tem erro. E aí, só para a gente acrescentar, é óbvio que a LGPD não se aplica a tudo, né? E aí a Ana Paula pode depois tirar as suas dúvidas na sua rede social. A gente também vai abrir uma caixinha de perguntas e depois ela pode contribuir melhor com essas exceções, né? Com alguma dúvida que venha a surgir. Mas eu acho que o mais importante a gente abordou, né? Eu não sei se você tem mais algo a tratar ou se a Ana Paula tem algo a acrescentar. Ai, gente, tem tanta coisa para falar. Eu queria agradecer, né, a presença da Ana Paula. Obrigada. Eu acho que era um tema que que a gente já havia pensado em trazer. E a nossa intenção é justamente descomplicar, né, os temas. Então, eu acho que a proposta da Ana Paula, até pelo manual de conscientização e de bolso, é essa proposta mais objetiva e direcionada a qualquer público. Exatamente. Então, assim, muito obrigada, Ana Paula. Eu adorei esse episódio, realmente acrescentou bastante. E deu para vocês verem aí como vai ser essa segunda temporada, né? Podem seguir aí a Ana Paula também, ela vai contribuir. Muito obrigada. Foi uma satisfação enorme tê-la aqui conosco, tá? Muito obrigada, pessoal. Gente. Tchau, gente. Tchau. E para quem não pode assistir pelo YouTube, pode ouvir também esse episódio no Spotify. Se você tem algum amigo já que quer crescer nessa área, ou se você ficou curioso, encaminha para ele, tá? Esse vídeo aí, pede para ele se inscrever no nosso canal também, tá bom? Obrigada. Beijo. Essa última parte ficou muito...